Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Sou o pastor Valcir, da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva. É um grande prazer estar aqui nesta manhã para falarmos sobre a lição. Hoje nós falaremos sobre a lição de número 5, que tem por título Ídolos na Família. O que aconteceu com a história de Jacó e Raquel? Por que Raquel roubou os ídolos do seu pai? Como era a vida de Mica? Por que ele roubou sua mãe? Como foi para ele construir ídolos para dentro de sua casa? O que ele fez com o levita que passou por ali procurando emprego? Então, esses assuntos nós vamos discutir nesta lição. Fique conosco. A paz do Senhor. Então hoje nós falaremos da lição de número 4, que tem o texto áureo seguinte: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Então provavelmente João já estava tendo problema com algumas famílias e estas estavam tendo problemas com ídolos. E João dá esse conselho na sua primeira carta: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Nossa verdade prática, ela é muito interessante quando ela diz: a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Então aqui já deixa claro para nós o que é um ídolo. É aquilo que se coloca no lugar de Deus. A nossa lição está alicerçada em Gênesis 31, do 17 ao 19, depois o verso 33 e 35, e depois Juízes 17, 1, 3 e 5. Então, em Gênesis vai contar a história de Raquel, como foi que ela adquiriu os ídolos do pai, e em Juízes vai contar a história de Mica, o homem que constrói os seus deuses e consagra sacerdotes para si. Dentro da nossa introdução, Raquel, ela sabia, né? Ela sabia que seu esposo era monoteísta, servia ao único Deus, ao Deus verdadeiro, ao Deus dos seus pais, Deus de Abraão, de Isaac. Mas ela tomou essa iniciativa de ficar com os ídolos do pai. Ela sabia que o Deus de Jacó era era o Deus verdadeiro. Mas ela estava preocupada com a questão da herança. Então ela se apossa aí desses ídolos. E nós vamos ter a história de Mica, né? Que vivia lá no tempo de Juízes, que diz o texto que cada um fazia o que queria, porque não havia rei. Então cada um fazia o que dava na teia, como diz a expressão dos nossos dias. Então nós vamos verificar hoje, nesta lição, de acordo com a introdução, essas duas situações. A história de Raquel e a história de Mica. Então a palavra-chave é idolatria. E é uma palavra que mexe muito com os nossos dias. Nós vamos ver aqui no final da nossa lição como isso tem sido tão claro nos nossos dias, a questão da idolatria, com outros nomes, de outras formas. Primeiro tópico nosso diz: os ídolos encontrados na tenda de Raquel. Primeiro tópico: a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Vamos aqui entender um detalhe. Quando Jacó sai da casa dele, ameaçado por Esaú, e ele vai para a casa de Labão, enviado por sua mãe, ele chegando lá, ele tira as pedras da boca do poço, puxa a água, alimenta o rebanho de Raquel, e naquele dia ele beija Raquel e se apaixona por ela. Vai para a casa de Labão, se apresenta como filho
da sua irmã, né? Porque Rebeca era irmã de Labão. E ali ele faz um acordo, ele diz que está apaixonado por Raquel. E de acordo com a lei, ele mesmo propõe, né? De acordo com a lei não, costumes da época, né? Ele mesmo propõe, olha, eu trabalho 7 anos, que para mim vai passar assim rapidamente, pelo amor, já que eu não tenho nada, não tenho dinheiro, vim com a mão na frente e outra atrás, fugido da casa de meu pai, porque meu irmão queria me matar. Eu proponho a trabalhar 7 anos por Raquel. E diz a Bíblia claramente para nós que ele trabalha 7 anos para o seu sogro, para que ele possa ter a mão, possa casar com Raquel. No dia do casamento, Labão, seguindo a regra de lá, ele dá Lia como esposa, como a filha mais velha. E nesta de dar a filha mais velha, ele passa a noite com ela, tem relações com ela. Naquela noite, elas vinham cobertas de véu todo, né? E no dia seguinte, ele percebe que tinha que tinha passado a noite com a mais velha, não era Raquel. E ele procura Labão e diz, espera aí, o que fizeste comigo? Por que você agiu desonestamente comigo? Labão diz então, olha, faz o seguinte, passe aí a semana de lua de mel com a sua esposa, que você acabou de casar. Depois que você passar uma semana com ela, eu te dou Raquel. E diz a Bíblia que passado uma semana, 7 dias, ele então recebe Raquel. E quando ele recebe Raquel, ele recebe também um contrato. Olha, você está recebendo Raquel, mas você vai trabalhar mais 7 anos por ela. Você está recebendo agora, mas você está assinando um contrato comigo de que você vai trabalhar 7 anos por ela. Então, no total, ele trabalhou 14 anos, 7 pela primeira, pela mais velha, e 7 anos pela mais nova. E depois ele trabalhou mais 6 anos ali, cuidando do rebanho e tentando adquirir alguma riqueza para ele. Deus sempre abençoando de forma irrestrita, de forma poderosa a vida de Jacó. Ele saiu da casa do pai com a bênção do pai. E nós temos aqui que ele percebe que se já estava completando 20 anos ali. E ele percebeu que a amizade não era mais a mesma para com o pai. Então ele chama sua esposa e ele então diz, olha, eu tenho que ir embora. Deus me apareceu em sonho e disse para eu voltar à casa de meu pai, à região onde meu pai mora, meu pai Isaac. Mesmo que eu tenha que encontrar Esaú pelo caminho, né? Mas eu tenho que voltar. E as esposas concordam. Até Raquel diz, mas peraí, nosso pai não nos deixou herança nenhuma. E ele então resolve ir embora. E foram embora. Mas antes de ir, quando Labão estava no campo, Raquel vai lá e rouba os ídolos do seu pai. E aí Jacó não sabia dessa história, então eles vão embora. 3 dias depois que eles foram embora, chega a notícia a Labão, olha, Jacó pegou suas 2 esposas, seus filhos e foram embora da sua casa, fugiu. Segundo tópico, eu dizer assim, Labão descobre o fruto dos seus ídolos domésticos. Por quê? Porque Raquel sabia que esses ídolos eram do pai. E de acordo com a história, com a cultura desses... Quem possuía os terafins, né, que eram fabricados de madeira, pedra ou barro, eram imagens veneradas lá, né, de acordo com o comentarista, para a proteção familiar. Quem possuísse, o membro da família que tivesse esses deuses, esses ídolos, teria direito à herança. Como Raquel e sua irmã saíram de casa sem receber nada do pai, apenas a
a riqueza adquirida pelo seu esposo Jacó pelos 20 anos de trabalho, ela rouba sem que Jacó saiba, ela rouba o ídolo, tá? Então, ao chegar no acampamento, né, de Jacó, Labão, que está indo atrás de Jacó, ele está 3 dias na frente, eles passam 7 dias, no 10º dia eles encontram, e ele chega revoltado, furioso. Mas no caminho, Deus fala com Labão. Olha, ao encontrar Jacó, não faça bem e nem mal. Então Deus estava ali protegendo Jacó. E Raquel trata de alguma forma ali esconder esses deuses, nem para que Jacó saiba, nem para que o pai saiba. Terceiro tópico vai dizer assim: Raquel usa de mentira para esconder o ídolo. Então o que ela faz? Ela senta ela coloca eles dentro de algum saco, senta ali, coloca ali a proteção ali de um animal ali, tipo o arreio do animal ali, senta ali em cima, e quando o pai chega e começa, já ali há uma animosidade ali entre Jacó e Labão, há uma discussão muito terrível ali, ele fala: pode procurar, vai lá e procure. A casa que você encontrar, a pessoa com quem você encontrar, que seja morta. Eu não me importo, porque eu não peguei nada. E Raquel está sentada sobre os ídolos do pai. O pai chega, apalpa aqui, apalpa ali, apalpa lá, e procurando. Quando chega em Raquel fala: pai, eu estou naqueles dias de menstruação e eu não posso me levantar. O pai, que tinha um respeito muito grande por isso, não vai pedir para ela sair dali, para ele poder apalpar as coisas que ela está sentada em cima. Com isso, há ali um acordo entre eles, né? Levantam pedras e faz ali um acordo, porque realmente não encontrou os deuses ali, ok? Então, Raquel, ela rouba, ela mente. Jacó achou que conhecia sua amada, mas não conhecia. Ela faz isso, ela rouba, a culpa cai sobre Jacó, ela mente, ela está mentindo. O pai, Labão, acha que é Jacó que está mentindo. Olha as consequências que ela está trazendo, tá? Então, diante do engano ali de Labão contra Jacó, subtraindo ali os bens da herança dos próprios filhos, Raquel furtou os ídolos do pai, mentiu para acobertar sua tentativa de fazer justiça com as próprias mãos. Já que papai não vai deixar herança para mim e para minha irmã, eu roubo os ídolos dele, fazendo justiça com as próprias mãos. Logicamente que isso não é bíblico em lugar nenhum. Uma coisa importante que a gente tem que lembrar, dentro da questão de adoração a Deus, nós temos os monoteístas, que são aqueles que adoram o único Deus, que na época era o caso dos judeus. Hoje nós temos os cristãos, nós temos os protestantes, que são monoteístas, e nós temos aí também o islamismo também, né? Os muçulmanos, que também são monoteístas, adoram o único Deus. E nós temos também enoteístas. Os enoteístas, eles, de acordo com o texto, enoteísmo, eles adoram o Deus verdadeiro, né, que nós todos conhecemos, e adora outros deuses menores. O povo de Israel, durante muitos anos, até o cativeiro, eles eram enoteístas. Eles adoravam a Deus, mas adoravam outras imagens. Sempre estava presente na vida deles esses deuses de segunda categoria. Então, eles eram enoteístas. E existem os politeístas, que são aqueles que adoram vários deuses. Então, nós tínhamos lá o Egito, nós tínhamos lá a Síria, nós tínhamos Babilônia, né? Enfim, um pouco mais próximo de nós tínhamos aí os incas, os maias, os astecas, povos que eram politeístas.
E o próprio Paulo encontra lá no Areópago, em Atenas, vários altares a vários deuses, que também eram ali, os povos ali eram os gregos ali, eram politeístas, adoravam vários deuses. Nosso segundo ponto vai falar sobre o santuário de Deus na casa de Mica, né? Então, Mica tem um nome importante, né? Quem é como o Senhor nosso Deus? Mica é um judeu, mas vive no tempo dos juízes, uma confusão muito grande, uma idolatria, muito pecado ali existente, e ele então resolve roubar 1.100 moedas de prata de sua mãe. Quando a mãe percebe o roubo, ela começa a espraguejar e jogar maldições. Ele fica com medo das maldições da mãe e vai lá e diz, olha, foi eu que roubei, eu não quero ser amaldiçoado, tá aqui o dinheiro. A mãe pega 200 moedas de prata e devolve para ele, né? Nós temos aqui, devolve para ele. E aí nós já vamos para o tópico 2 e 3, né? Devolve para ele e ele então vai lá e constrói deuses para si. Essa é a história. E além de construir Deus, ele constrói também um éfode, que era aquela vestimenta indumentária que os judeus, que o sacerdote usava. E ele consagra um dos seus filhos para ser também o sacerdote da família. Então o que ele está fazendo? Ele está ali dentro da própria casa fazendo tudo. Aqui eu tenho um altar de deuses, aqui eu tenho o sacerdote, e a igreja está dentro da minha casa. Eu não preciso ir a lugar nenhum, eu não preciso adorar nada, eu não preciso buscar nada. Tem alguma coisa a ver com os nossos dias que nós passamos aí por causa da pandemia, né? Onde as pessoas ficaram muito dentro de casa, nós ficamos muito dentro de casa, né? E alguns ainda não saíram, alguns já construíram ali os seus altares, alguns já construíram ali os seus éfodes e estão ali, né? Seus sacerdotes estão ali dentro, né? Sacerdote, o pastor tal, o pastor tal, o pastor tal da mídia, e diz, olha, essa vida tá ótima, eu vou continuar aqui. Tá bom para mim aqui? Tá ótimo em casa, eu tenho tudo, eu posso ficar em casa, eu assisto aqui na televisão o culto, eu tenho vários levitas que eu posso ouvir, louvar, e eu vou ficar dentro de casa, é muito mais cômodo para mim. Era assim que estava Mica. Mica construiu ali, vendo a confusão que estava no país, toda aquela situação, ele então resolve fazer isso. Então, nós vemos ali que Mica havia construído sua casa um santuário, né? Dentro da sua própria casa. Então, Mica tinha ali uma casa de deuses, né? Um santuário de Deus ali, os terafins. E aí a gente percebe que realmente ele estava ali servindo a esses deuses, né? Então, imerso em um período de abandono à lei de Deus e sincretismo religioso em Israel, Mica comete uma série de abominações enraizada na idolatria e no politeísmo pagão. E aí nós temos o terceiro tópico, que é a idolatria dentro dos lares. Olha o perigo aí, né? E vai dizer aí claramente para nós aí, né? A história de Raquel e de Mica, pode ser que ela não tenha nada a ver conosco, a gente não se sente assim assemelhado com ela. Mas quando a gente começa a olhar os ídolos domésticos dos tempos atuais, aí nós temos aí um problema sério, né? Pode acontecer vários ídolos dentro de casa, aí foi o que eu citei, né? Pode ser a televisão, pode ser um filho, pode ser um carro, pode ser o trabalho, pode ser a família, pode ser a esposa, pode ser tudo aquilo que estiver ocupando o lugar de Deus é um ídolo. E isso é sério, né? Então tudo aquilo que requer lealdade, a honra acima de Deus se constitui idolatria. Nada é no mundo. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 8, verso 4, né? Deixa claro para nós. Assim que, quanto ao comer das coisas santificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Então Paulo está deixando isso claro aqui para nós. Os ídolos domésticos dos dias atuais, né? Então nós temos que tomar cuidado aí, olha. Os ídolos são temporais, representam aquilo que é falso, vazio, qualquer coisa que pode tornar-se um ídolo dentro de casa. E aí ele vai citar aqui várias coisas. Identificando os ídolos modernos, né, a proliferação da cultura da mídia aí, né,
entrou em nossos lares e nós temos aí várias coisas aí, né, que chega até nós, aí através da internet, através dos smartphones, das redes de computadores. Aí nós temos as redes que transmitem os filmes, né, Netflix, Amazon Prime, enfim, várias outras aí que pode em algum momento estar significando aí um Deus para a sua vida. Precisamos reagir contra os inimigos da família. Então nós precisamos identificar essa situação, ver o que está acontecendo dentro do nosso lar, para que isso não venha causar um problema de um ídolo na nossa família. Então nós precisamos investir na família, criando barreiras espirituais e morais no seio dos lares para salvar nossos filhos e prepará-los para uma vida cristã sadia, que glorifica a Deus. Por isso os ídolos da atualidade precisam ser retirados do nosso meio para que não venham roubar o lugar de Deus em nossas vidas. O próprio Jacó, lá no capítulo 35, verso 1 e 2, ele vai dizer, olha, a partir de agora, tire os deuses que há no meio de vós. Ele reconhece, realmente ele descobre, né, depois que há ali ídolos, e ele fala, por favor, e ele pega todos esses ídolos e eles enterram esses ídolos. Não tem mais, não se preocupe não, vamos enterrar e tirar do meio de nós. Então, essa mensagem de Jacó, tirando, né, todos os ídolos do meio da família, é uma mensagem para mim e para você, para a gente olhar dentro da nossa família e ver o que está ali ocupando o lugar de Deus e retirar da nossa família. Que Deus nos abençoe. Até a próxima lição.